A paz do Senhor. Estamos aqui falando do livro de Provérbios, que é um livro maravilhoso, que tem tudo a ensinar a mim e a você. É um livro que ensina a gente a ter sabedoria, entendimento, discernimento. Também fala do insensato, do louco, do imprudente. Tem tudo para ensinar a gente, o lado bom e o lado positivo. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos trabalhar só aqui em Provérbios, capítulo 25, um versículo, que é o 6. E depois vamos para 1 Samuel, que tem tudo a ver com o tema Lute com as armas de Deus. Se você está passando por uma grande dificuldade, eu não sei qual é a sua dificuldade no seu lar, na família, na igreja, no trabalho, na faculdade, lute com as armas de Deus. Quem mais nos ensinar isso é Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, do 40 ao 50. Mas vamos ler aqui Provérbios 25, verso 6. Não te glorie na presença do rei, nem te põe no lugar dos grandes. A gente não se gloria na presença do rei da terra. A gente se gloria de alegria e exalta na presença do rei dos reis, que é o Senhor dos senhores. Nem te põe no lugar dos grandes. Não se atravesse no lugar das pessoas que são grandes, que têm autoridades, que estão lá na posição delas, né? Fique na posição sua. Fique onde você está, porque quem vai te exaltar, quem vai te honrar é o Senhor. Aqui em 1 Samuel, capítulo 17, 40 ao 50, fala: Davi mata Golias. Mas Deus criou uma situação. Davi foi levar alimentação para os seus irmãos que o seu pai mandou. Quando chegou lá, viu o maior alvoroço. Aí, quando entendeu que tinha Golias que estava atormentando o povo de Israel, e não tinha ninguém para lutar com ele. Aí Golias disse que lutaria, porque ele já tinha tido experiência com leão, com urso. Então, Deus honrou Davi, usou Davi na hora certa. Deus vai usar a mim e a você no lugar certo, na hora certa. Então, não vá diante dos grandes, não vá bater de boca com ninguém. Não vá se defender, porque não adianta. Às vezes a nossa família nos critica, não sabe de nada. Às vezes alguém calunia a gente diante deles e vira uma confusão. Mas isso não cabe nem a mim, nem a você discutir com eles, nem se defender. Porque lá em Hebreus diz que é o Senhor que justifica. Veja como Deus é grande na vida de Davi, será na minha e já é, na minha e na tua vida. 1 Samuel 17, a partir do 40. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e a pôs no alforje do pastor que trazia e lançou a mão à sua funda e foi chegando ao filisteu. Como é que pode? Um cajado com as pedrinhas e um estilingue, né? Para matar um gigante. Golias, homem de guerra, forte, todo armado, todo bem armado. E Davi só foi assim. Porque quem estava com Davi era Deus. Então não precisa você se armar, você brigar, não. Precisa você lutar com as armas do Senhor. Filisteu também vinha se aproximando de Davi e o que ele levava, o escudo, ia diante dele. Veja aqui o escudo, com as armas de guerra, né? Humana. Só que as garras do servo de Deus é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem peleja por nós? O Senhor. Êxodo 14, 14. Pelejarás por vós e vós calareis. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Às vezes tem pessoas que nos desprezam, talvez pelo tamanho, não ter a beleza que eles querem que eu e você tenha, que a sociedade exige. Às vezes nos despreza por não termos um curso superior, mas a gente tem o maior curso. Nós temos o maior comandante, o maior empresário do nosso lado, que é Jesus Cristo. Tem arma melhor? Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Porque o filisteu não entendeu como é que Davi vai com aquele estilingue, né? Aquelas pedrinhas.
Será eu um cão para tu vir com essas pedras? Com esse pau que era o estilingue? Aí ele estava, como é que se diz, se confiando em si mesmo, na sua aparência, no seu poder, nas suas armas humanas, porque ele tinha experiência. Mas Davi tinha experiência com o Senhor. E era experiências, não era uma só, não. E o que vale é o que Deus já fez na minha e na tua vida. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Ele faz muito mais. Só a gente estar na posição dele. E esperar e deixar ele guerrear. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Veja que o filisteu estava acostumado e realmente era um homem de guerra. Ele já estava ciente que ia matar Davi das bestas do campo, as carnes de Davi. Muitas vezes as pessoas estão crentes que vai nos destruir. Olha o que Davi fala, olha o que ele nos ensina. Lembre-se do tema? Lute com as armas de Deus. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu afrontas. Ele disse, tu vem a mim com espada e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a qual tu afronta. Nós vamos com a espada da palavra. Nós vamos em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Davi não se gloriou. Davi não falou que já tinha vencido algumas lutas, não. Ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afronta. Quem está afrontando a mim, a você, não está afrontando a nós, não. Está afrontando ao Senhor dos Exércitos. Está afrontando o Deus de Davi, que é o mesmo Deus meu e teu. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha que confiança. Ferir-te-ei, tirar-te a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele disse que ia ferir Golias, mas quem era que ia dar a vitória? E toda a terra saberá que há Deus em Israel. As pessoas que afrontam a mim e a você vão saber quem é Deus na nossa vida. Vão saber que a gente não brinca de ser crente, que a gente tem compromisso com o grande, com o poderoso. Portanto, tem calma, fecha a tua boca, pelejarás por vós e vós calareis. Quem está pelejando, quem está trabalhando, quem está fazendo mover tremendo no oculto, no silêncio, é o Senhor. Saberás toda esta congregação que o Senhor salva, não com a espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Ele disse, tu saberás, e toda a congregação, toda a igreja vai saber que Deus é comigo e é contigo. Ele diz, não com a espada, porque não era pela espada a força do braço que eu e você vai vencer. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está lendo, está adorando, está jejuando, está louvando. Apoia essa espada que está na minha e na tua vida. Sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. Veja que aqui sucedeu que o filisteu veio ao encontro de Davi. Mas Davi se apressou para ir ao combate. Nosso combate é adorar. Nosso combate é deixar o Senhor na nossa frente. Porque Deus tem pressa de resolver isso. Você pode estar até inquieto, ansioso, ansiosa, mas pode ter certeza que o mover de Deus é tremendo. E ele está trabalhando no silêncio. E Davi pôs-se a mão no alforje, tomou dali uma pedra, naquela bisaque dele, né? E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Uma simples pedra, derrubar um gigante. Humanamente falando, isso não tem lógica. Mas o que me chama a atenção é que no início ele disse, tomou o seu cajado, ele disse que ia dar a cabeça de Golias, ele ia destruir. Ele simplesmente, com 5 pedrinhas, ele derrubou Golias. Golias estava com capacete, mas o Senhor sabe o ponto fraco do gigante. Essas 5 pedrinhas, minha e tua, é oração, louvor, jejum, leitura da palavra e fé. São as 5 pedrinhas.
Porque foi aí que Davi teve. Davi teve essas 5 pedrinhas, porque se não fosse isso, ele jamais ganharia. Porque ele não era homem de guerra ainda. Ele não estava. Se você for ler todo o capítulo, você vai ver que Saul mandou ele vestir as roupas, ele vestiu e não andou nada. E tirou tudo. Porque Deus quer que você e eu entenda que a honra, a glória é dele. Que quem vai vencer essa batalha por mim e por você é ele. Então sai de frente, que ele que está chegando. Olha aqui, pedrinha, bateu direto na testa de Golias. Humanamente falando, eu repito, não tinha condições disso acontecer. Mas quando Deus está na frente, minha e tua, quem guerreia é ele. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com a pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse espada na mão. Davi feriu o filisteu e não tinha nenhuma espada na mão. Vocês têm noção que é isso? A espada dele é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. É a mesma espada que eu e você tem. Aqui, no verso 55, diz: E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. A cabeça dele Davi trouxe, porque a Bíblia diz que Deus dá honra a quem tem honra. Davi era um homem de honra. E Davi pegou as armas do filisteu e botou na tenda dele. Aquilo que o inimigo está segurando vai vir para as tuas mãos. Porque Deus é Deus. Porque Deus manda e não é mandado. Mata e não vai preso. E Deus peleja por mim e por você. Deus está na guerra. Eu quero que você saiba que esse gigante já caiu por terra. Lembre-se do tema. Lute com as armas de Deus. Porque quem está guerreando e quem vai te entregar a vitória é o Senhor. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.